Olá pessoal, sou o Ricardo Longato da DCX Security e nesse vídeo eu vou contar para vocês a história do Pentest profissional. Então, para contar a história do Pentest profissional, eu preciso contar um pouco da minha história também e para vocês entenderem um pouco dessa evolução e de que não vou falar de um produto em si, mas vocês vão ver que por trás de um produto existe toda uma experiência, uma história e isso faz muito sentido, tá? Então, eu trabalho com pentest aí há alguns anos e para a gente voltar um pouco no tempo, né, para falar da história do pentest profissional, a história do pentest profissional começou em 2014. Nessa época eu já trabalhava com pentester, eu já tinha a certificação CH na versão 8, né, que era a versão daquela época. E só que assim, se eu voltar mais ainda no tempo, como que eu me tornei um pentester, né? Porque eu gosto de tecnologia desde quando eu tive meu primeiro contato com o computador em 1999, que era um Pentium 66 com 32 de RAM e 2.1 GB de disco. Então parece meio absurda essa configuração, mas era o que tinha na época. E aquele contato com o computador eu vi que era aquilo que eu queria fazer da minha vida, né? Então, nessa época ainda não pensava em segurança, óbvio, né? Eu tinha acabado de ter um contato com o computador, eu achava aquilo incrível, a tecnologia, eu gostava de desmontar, entender, é, montar. Então, eu passava horas às vezes desmontando o computador e montando o computador de novo, né? O hardware dele, a memória, o processador. Então, assim, a gente vive uma época um pouco diferente, onde você tinha que ler manual da placa-mãe, porque se você colocasse, jampeasse a placa-mãe de forma a motherboard, né, de forma incorreta, você queimava o processador. As memórias elas eram SIM, era do tipo SIM, não era DDR, não era DIM, não era nada, era bem antes disso. E elas tinham, você tinha que usar memórias idênticas, né, e parzinhos de memória. Se você não usasse os parzinhos de memórias, a máquina não bootava, enfim. Era essa época, eu achava aquilo incrível, eu adorava desmontar e montar e entender o que estava acontecendo, né? Fuçador mesmo, né? E com isso eu fui evoluindo, né? Me aprofundando mais, querendo aprender mais sobre sistemas, essas coisas. E depois eu tive contato com a internet. E quando eu tive contato com a internet, através da internet discada na época, né? Então acho que muita gente viveu essa era aí, né? Da internet entrando no Brasil e você tinha lá um modem desse tamanho dentro da máquina, né? Que era que você conectava via linha telefônica, né? Então, esses modems de internet de escada aí, que geralmente você tinha que esperar depois da meia-noite para conectar. E aí ele acordava a vizinhança inteira, barulheira que fazia, né? Então, e depois disso você usava a internet e tal. E aí nessa época eu comecei a querer entender mais, né, navegar na internet, aí você descobre que, sei lá, você tem um site lá que você busca as coisas, você tem portais de notícia para você ver as notícias, tudo aquilo era incrível, né, para a época, até um determinado momento onde eu cheguei na palavra hacker, né, e eu vi uma notícia, alguma coisa sobre hackers, sobre pessoas que invadiam computadores, pessoas que roubavam dados. Essa era a matéria, tá? É, já para deixar claro que não, hoje, né, a gente tem um significado diferente para a palavra hacker, cracker, criminoso, enfim. Mas era o que eu vi naquela época e eu achei aquilo, cara, aquilo ficou me intrigando por vários dias, cara. Peraí, eu tô aqui na frente do meu computador, como que alguém consegue entrar no meu computador? Como que alguém consegue, de outro lado do mundo, conectar a um computador e acessar os dados daquele computador? Aquilo me deixou meio maluco na época e eu comecei a pesquisar. Comecei a pesquisar na internet que nem louco para entender e tentar entender como que aquilo seria possível, né? Lógico, eu não tinha base nenhuma de rede, de servidor, de web, enfim, era tudo muito novo. Mas eu caí em vários sites assim, nada a ver, aqueles sites que era uma página preta com uma caveirinha girando, falando como virar um hacker, e aí tinha lá invasão por IP, invasão antivírus, invasão FTP, invasão telnet, invasão não sei o que lá, era tudo textos, né? E assim, é aquela época Lummer, né? A época que Script Kid, que você ainda não entende nada e você está consumindo conteúdo, tentando aprender. E então, depois que passou dessa era, em paralelo, né, com isso, eu continuava estudando
e curioso com o computador, entender como as coisas funcionavam. E aí eu comecei a fazer curso. Aprendi, já sei mexer todo no Windows aqui, e agora eu quero aprender redes de computadores, porque eu vi que redes você conecta um computador com o outro. Então eu trabalhava no escritório, eu era office boy daquele escritório, e office boy é uma profissão que eu acho que nem existe mais, né? Isso foi outra novidade aí da era, né? Porque na época, o que fazia um office boy? Era o garoto do escritório. Então, tudo que tinha que pagar conta, fazer depósito, essas coisas, a empresa mandava office boy. Então, você ia lá com sua mochilinha, sua bicicleta, atravessava a cidade lá, ia no banco, pagava conta, fazia tudo isso. Por quê? Porque a gente não tinha ainda essa era que a gente tem hoje de pegar um smartphone, colocar o dedo aqui e ele pagar as suas contas, você transferir dinheiro, você fazer qualquer ação aqui em menos de 10 segundos você faz isso, né? E naquela época não, naquela época você tinha que ter ou você ia fazer ou você tinha um funcionário que ia fazer. Eu era esse garoto que atravessava a cidade. E, né, ao mesmo tempo que eu já trabalhava com isso, naquele escritório a gente tinha uma pequena rede ali, né? Então precisava comunicar ao computador. Então quando o programador ia lá para colocar o sistema, ou quando o cara de informática ia lá, nossa, eu grudava no cara, como que é tal? O cara, ó, você precisa aprender redes para você aprender a colocar essas máquinas em redes e tal. E aí eu comecei a estudar redes. Aí eu comecei a entender, opa, rede eu consigo conectar computadores aqui igual lá no escritório. E aí eu começava a tentar fazer isso em casa também. E assim foi, e aí eu fui evoluindo, depois eu descobri o que era servidor, aí eu fui aprender que existia um sistema para servidor, esse sistema de servidor eu gerenciava melhor toda a rede, enfim. E aí eu fui me aprofundando nesses assuntos. Em paralelo, segurança sempre foi algo que me deixou fascinado, né? Em entender como ocorria uma invasão, sempre esse lado mais ofensivo, né? De entender, cara, como que é possível invadir um sistema? E os anos foram passando e eu continuei estudando, continuei trabalhando, trabalhei desde essa época eu fui office boy, o dinheiro que eu ganhei com office boy eu fazia cursos de informática normal e fazia aqueles bicos, né, menino do computador. Então todo mundo conhece, né, aquele amigo que sabe mexer com computador, sabe fazer qualquer coisa, aquela pessoa que todo mundo tira dúvida, ou aquele filho do vizinho que quando o computador quebra você chama ele. Então eu era esse menino. Então depois dessa época, nessa transição aí, eu comecei a trabalhar profissionalmente como técnico de informática. Depois isso me levou a trabalhar com empresas maiores, né, e ter conhecimento de negócio de empresas maiores também, redes de computadores, filiais, enfim. E aí eu fui evoluindo, fui aprendendo Linux, fui aprendendo outras coisas no decorrer desse caminho. Mas sempre tive a pegada de segurança como uma paixão, mas que não me gerava dinheiro, né? Era algo que eu gostava de aprender e isso eu tentava aplicar nessa área de TI, nessa área de técnico de informática. E aí, com o passar dos anos, eu fui trabalhando até que eu cheguei a um ponto onde eu comecei a ver que dava para me profissionalizar para a área de segurança, né? E aí eu queria descobrir que existia profissão para você trabalhar com segurança ofensiva, né? Hacker ético na época, não lembro se eu usava o nome de pentester, né? Não sei se existia esse termo, mas eu conhecia como hacker ético. Eu falei, caramba, existe uma pessoa que é paga para invadir sistemas, olha que legal, e reportar as falhas, né? Não um ato criminoso, mas algo baseado em segurança da informação. E aí eu falei, eu quero trabalhar com isso. Só que é aí que começa a jornada, né? É aí que você vê que não existe conteúdo profissional para isso, não existe uma graduação que te prepara para isso, não existia nada, né? Então você se vê sozinho a algo que você não tem muita referência, você não tem muita informação a respeito daquilo, né? E aí eu fui estudando por conta e passou muito tempo, eu trabalhava com TI e tinha segurança como um estudo paralelo, né? E aí eu consegui, né, depois de vários anos trabalhando com TI, isso abriu muito várias outras habilidades minhas, e trabalhando com TI eu cheguei a um ponto que eu trabalhava com a parte de implementar servidores, e depois a parte de implementar firewall, a parte de defesa, de segurança, enfim. Então eu sempre tentei trazer a segurança para dentro desse lado de TI quando eu trabalhava com TI.
até um ponto onde eu vi que, pô, eu acho que eu posso trabalhar com segurança diretamente, mas ainda não era a segurança ofensiva que era o que eu queria. Mas isso acabou me abrindo portas de conhecer muitas empresas, conhecer muitas pessoas, e aí eu comecei a falar, pô, serviço de segurança ofensiva, serviço de hacker ético, tentar testar o seu sistema, se ele está seguro ou não. E aí isso foi, eu fui conseguindo fazer um network e conseguir meus primeiros projetos ali, até que eu cheguei a um ponto onde eu vivia disso e vivia de pentester, da profissão de pentest. E aí que entra um ponto, né? Nessa época, quando eu tinha condições de pagar por treinamentos mais caros, enfim, certificações, enfim, eu comecei a ver que os treinamentos eles eram longe da minha expectativa. Então eu estava esperando chegar lá, ter um treinamento que ia me ensinar um monte de técnicas e ensinar como as coisas realmente funcionavam, e ia ser prático, ia ver visão de mercado, e não. A realidade foi que o treinamento era um instrutor passando slides e falando sobre aquilo, não tinha uma prática real, não tinha visão de mercado, não tinha nada disso. Isso meio que me frustrou, e o que me mudou a chavinha mesmo foi quando eu comecei a entender como as coisas realmente funcionavam. Então, quando eu entrei, naquela época que tinha sido lançado o Backtrack, né, a distribuição Backtrack antes do Kali, eu já utilizava algumas ferramentas, mas eu não me contentava em só entender, em saber executar a ferramenta, mas eu queria entender o que estava acontecendo por trás. E foi aí que a chavinha mudou, foi aí que eu comecei a ver que, cara, se eu aprender como as coisas realmente funcionam, já que não tô achando material disso, eu vou começar a fazer esses testes, eu vou começar a criar esses labs e vou ver o que vai acontecer. E foi isso que aconteceu. Eu passei muitos anos estudando e fazendo labs e entendendo como as coisas realmente funcionavam. E isso foi o que me levou a ser um profissional médio a um profissional muito bom, e que foi me abrindo mais portas ao longo dos anos. Quando chegou em 2014, que voltando, né, nessa onde a gente começou a conversa aqui, eu já tinha a certificação CH, já tinha passado no CH e tal, o que não quer dizer nada, mas era uma certificação que eu queria na época, que eu gostava da ementa dela, achava que, tipo, nossa, tem 20 módulos aqui, são 3 livros que eu tenho até aqui em cima, aqui, que são dessa grossura, desse tamanho, e aí eu falei, pô, eu tirei a certificação, achei legal, e nessa época eu falei, cara, legal, agora eu faço o que eu quero, eu ganho a vida fazendo o que eu quero, que é trabalhar com segurança ofensiva, com pen test, e tava tranquilo. E aí, em 2014, no final de 2014 eu participei de campeonatos, hacking que já existia, CTF na H2HC, já tinha alguns anos que eu ia para H2HC todo ano, que é um evento hacker que tem no Brasil. E aí, no final de 2014 eu estava no Facebook, e aí eu vi discussões, pessoal falando sobre treinamento, exatamente com aquela dor que eu tive quando eu estava nessa jornada de me tornar um pentester, né? E aí quando você chega, geralmente você não pensa mais nisso, né? Você está focado ali no seu trabalho, no seu dia a dia. E aí eu vi isso, vi o pessoal discutindo. Infelizmente eu não achei esse post, eu até procurei, não achei. Mas eu vi uma discussão lá falando sobre treinamentos, o pessoal meio frustrado, falando que era tudo mais do mesmo, né? E aí eu falei, pô, cara, por que eu não pego então todo esse conteúdo desses últimos 5 anos de experiência trabalhando com pentest, de tudo que eu fiz, e não crio um treinamento com o que foi o diferencial, que foi o que me tornou um pentester mesmo. Aquele estudo que me tornou um pentester. E aí eu crio um treinamento prático, monto um ambiente prático, um data center, com um servidor, tudo. E, sei lá, eu pensei nisso e postei na internet. E aí que começa a história do pentest profissional, né? Então existia uma dor de mercado, eu identifiquei essa dor, na verdade, simplesmente estando na internet. E aí, quando eu vi que o pessoal tinha aquela dor, passou um filme na minha cabeça. Eu falei, pô, cara, essas pessoas, elas estão passando porque eu passei durante essa jornada de me tornar um pentester. E foi aí que eu fiz esse post aqui em 16 de janeiro de 2015. Ó. Estou pensando em lançar um curso de pentest profissional, mas estou falando de um curso voltado para profissionais, para quem quer realmente aprender a trabalhar como pentester, desde a introdução do Linux, script, linguagem de programação, aprender como as coisas funcionam, não simplesmente aprender a rodar ferramentas. Isso é um ponto que eu sempre achei muito importante, porque quando eu saí do profissional que sabia só executar ferramentas, me tornei um profissional que entendia como as ferramentas funcionavam e tinha capacidade de criar minhas próprias ferramentas, foi o que fez
uma diferença na minha vida profissional. Enfim, eu fiz esse post aí, tem erros de português, tem um monte de coisa aqui, mas foi o que eu fiz na época, tudo encavalado ali. E eu tive ali, 19 comentários e pessoas interessadas, pessoas que acreditaram e falavam, cara, se você fizer um treinamento desse, eu entro, eu quero fazer um treinamento desse, vamos ver o que dá. Então, achei algumas pessoas loucas o suficiente para gostar da ideia e falar, cara, tô acreditando em você. Então, se você tá falando que você vai passar seu conhecimento e vamos ver o que é esse conhecimento, né? E aí, no dia 30 de janeiro, alguns dias depois, eu já tinha fechado a primeira turma. Então, já estava fechada a primeira turma, já tinha tudo. E ali eu dou mais algumas descrições, né? Ali tem um site antigo da DSEC, inclusive, que a DSEC tem site desde 2011, né? Então, que era quando eu comecei a trabalhar com segurança ofensiva. Mas, nessa época aí, o site era bem diferente, né? E aí tinha um blog aí que era o link onde eu coloquei as informações do treinamento. Então, era tudo muito simples, né? Eu tinha uma ideia, eu tinha a informação toda dentro da minha cabeça e resolvi falar, cara, eu vou compartilhar isso com quem tiver interesse. Tem alguém interessado? E aí as pessoas estavam interessadas. Então, assim, eu fazia esses textões aqui para explicar o que era o treinamento, porque eu não tinha ementa, não tinha nada disso. Mas ali explicava qual eram os pré-requisitos, qual era a grade, o que o cara ia aprender, todas as informações. Aqui tinha o valor também, o valor do investimento R$ 1.200. Então isso para vocês verem, né? A primeira versão do Pentest profissional, que era só o treinamento e não tinha nada do que a gente tem hoje, em 2019, ela já custava R$ 1.200. Tá? Então muita gente, quando a gente fez promoção aí de R$ 997, o pessoal falava, nossa, tá caro, mas essa galera não tem noção do valor que tem agregado dentro do treinamento, né? Então aqui eu fazia todas essas postagens aqui, inclusive isso está no Facebook, né? Eu peguei lá fazendo essa timeline, né? Procurando, deixa eu ver lá no início aquelas postagens que eu fiz, eu achei lá. Bom, como que funcionava? As aulas, a primeira turma que a gente fez foi uma turma ao vivo, então as aulas eu ia fazendo ali ao vivo mesmo com o pessoal, e essas aulas geralmente elas ficavam com mais de 2 horas de duração, 2 horas e meia, enfim, e depois eu gravava a tela, e aí o aluno tinha como rever a aula que ele participou ali ao vivo. Tinha um lado bom por ser ao vivo, mas também tinha um lado ruim, que é 2 horas e meia de aula para falar de um assunto ali, cada aula, né? E a gente tá falando de um curso que ele durava 3 meses, né? Na versão ao vivo ali, pela quantidade de conteúdo que a gente passa, né? Então, acabava ficando um pouco complicado, né? Você ficar 2 horas e meia assistindo aula. Essa aqui era a logo do Pentest profissional, muito arcaico também. E a VPN, que era um ambiente que a gente criou, um ambiente realístico, ela era enviada para o aluno via e-mail. Então eu enviava para o aluno ali, aluno por aluno, eu gerava uma VPN no servidor, subia ela por e-mail ali, enviava por e-mail para o aluno. E aí ele acessava a VPN. Então, basicamente era assim, era um modelo bem simples, era o que a gente tinha no momento, mas que funcionava e que assim fez um boom. A galera viu aquilo como realmente algo inovador, né? Era o primeiro treinamento que oferecia um conteúdo rico, um conteúdo que de fato ensinava como as coisas funcionavam. Tinha módulos que ninguém nunca tinha falado antes, ainda como Buffer Overflow para pentests, programação para pentest, ninguém falava disso na época. E o ambiente prático, né, via VPN. Então o cara ele conectava nessa rede que a gente fornecia e tinha acesso a máquinas para ele explorar ali e praticar tudo que ele aprendia nas aulas. Depois disso, a gente fez o nosso primeiro CTF Hacker. Infelizmente a gente não tem mais esse CTF. Talvez eu até tenha em algum backup, eu preciso caçar. Mas a gente não tem mais esse CTF, que essa foi a primeira plataforma de CTF que a gente desenvolveu. Então ele chamava CTF Hacker mesmo, era bem básico. Inclusive quem venceu essa primeira versão em 2015, se eu não me engano foi em maio de 2015 que a gente fez, foi o Matheus Bernardes. Matheus Bernardes hoje trabalha em um banco conhecido aí hoje, um profissional de segurança, pesquisador excelente, já descobriu várias vulnerabilidades. E ele era aluno do curso, ele fez parte dessa primeira
turma aí da formação de Pentest profissional, e ele que venceu esse primeiro CTF Hacker que a gente fez na época. E essa plataforma, esse CTF, na verdade, ele foi meio que uma prova de conceito, um teste que eu estava fazendo antes, de usar essa plataforma, que a gente desenvolveu essa plataforma para o Hackaflag. Então, a gente ia ir pro RoadSec, né, para palestrar no RoadSec, e eles estavam precisando de alguém para assumir a organização do Hackaflag, do campeonato hacker. E aí a gente desenvolveu essa plataforma internamente aqui na DSEC para usar para o campeonato, e aí eu fiz um campeonato ali que eu chamei de DISP, e aí a galera, os alunos, né, só para os alunos do Pentest profissional, os alunos jogaram, se divertiram, foi muito legal. E aí eu vi que, pô, cara, que legal, né? E aí a gente usou depois essa plataforma durante o ano de 2015 inteiro. Depois em 2016 a gente atualizou, melhorou ela. E aí usou por mais 2016 inteiro. E aí depois a gente se desligou da organização do Hackaflag. Mas é muito legal ver isso, porque assim, é a evolução que a gente foi tendo ao longo desses 4, 5 anos aí. O Daniel também, um excelente aluno, é muito empenhado, acho que foi um dos primeiros alunos a concluir toda a formação de Pentest dessa primeira turma aí. O Júlio é um cara assim excelente, hoje ele trabalha na DSEC, é sócio da DSEC praticamente, e o Júlio é um cara que ele era aluno também, entrou nessa primeira turma, e depois ele começou a entrar pro Bug Bounty. E aí ele foi pro Bug Bounty, fez o nome dele em Bug Bounty, e hoje assim, já fez muito Bug Bounty pro Departamento de Defesa americano, Microsoft, enfim, OLX, um monte de empresa conhecida, no HackerOne, BugCrowd, e depois ele entrou para plataformas de Bug Bounty privado, que é onde está a grana mesmo, né, onde está o dinheiro. E até hoje ele faz parte dessas plataformas aí internacionais, onde ele faz Bug Bounty, e ele também atua na nossa área de serviço na DSEC. Depois, em setembro de 2015, a gente fez uma primeira versão do DHC, mas não é aquela versão que vocês conhecem, que foi de 2016. Essa aqui é de 2015, que também a gente não tem mais. E essa aqui quem venceu foi o Davidson. Também foi muito legal esse daqui. Aqui a gente já teve uma competição muito mais acirrada, já tinha mais alunos. O Davidson também era aluno do Pentest profissional. E ele que venceu esse campeonato aqui. Aí foi aí que a gente deu o nome de DSEC Hacker Challenge para esse CTF que a gente tinha. E aí, depois disso, o Davidson também ele fez boa parte do trabalho na DSEC, com parte de infraestrutura, com parte de plataformas ali, organizar, suporte, enfim. Ele ajudou bastante, a gente trabalhou com a gente aí até o ano passado, até 2018. Bom, depois disso, depois dessa época aqui, o que a gente fez? A gente regravou todo o treinamento. Por quê? Porque a gente tinha aquelas aulas de 2h30, 3 horas, e isso ficava assim, não era muito bom, né? O aluno vai comprar um curso, vai ficar 3 horas assistindo uma aula online, é meio complicado. Então a gente regravou o treinamento num formato novo, onde as aulas tinham de 5 a 10 minutos, 20 minutos no máximo, e aí eram pequenas aulas. E isso é um modelo que funcionou muito bem, que o modelo que a gente utiliza até hoje, inclusive, porque ele é muito eficiente, né? Você consegue ter esse microlearning, né? Você aprender de uma forma mais rápida e você não ficar cansado, porque não adianta você pegar uma aula de um excelente conteúdo de 3 horas, o seu cérebro vai cansar. Então, se você quebra isso em pequenos conteúdos, fica mais fácil de você absorver. E aí a gente criou essa plataforma aqui que era baseada no Moodle, né? Era um sistema open source. E também essa outra aqui do lado, que era essa plataforma que a gente chamava de VLab, que eram nossos laboratórios. Então, assim, todos os módulos ali a gente colocava laboratórios práticos para os alunos praticarem. E a VPN aqui, nesse momento, a gente automatizou ela. Então, o aluno ali, ele tinha ali download da VPN. Ele podia fazer o download da VPN dele de forma automatizada. Aí a gente já não precisava mais enviar por e-mail. E aqui, nesse momento, ele já tinha uma pontuação. E ele conseguia fazer a pontuação dele conforme ele ia resolvendo os labs. Essa plataforma a gente desenvolveu internamente na DSEC. Já a plataforma de aulas, a gente utilizava o Moodle nessa época aqui. Depois disso,
a gente melhorou o DHC, que é esse aqui, e aí a gente lançou o primeiro DHC, que foi o Manuel que venceu ali, inclusive. Então, essa imagem aqui da direita foi a primeira versão do DHC 2016. A gente até usou essa plataforma no Hackaflag durante o ano de 2016 também. E é a plataforma que depois a gente melhorou e virou essa aqui do lado esquerdo, que a última utilização dela foi no início de 2019, que foi a Hacker Week, que foi o último campeonato que a gente fez. Aí nesses casos, desses 3 campeonatos que a gente fez aí ao longo de cada ano, a gente mantém isso dentro do ambiente da DSEC. Os alunos, depois que passa o campeonato ao vivo, eles podem participar de novo, eles podem ver as aulas, enfim. Isso fica disponível. Mas aqueles 2 primeiros que eu mostrei lá, antigos, a gente não tem eles. E depois disso, a gente acabou desenvolvendo uma plataforma do zero. Isso aqui foi em 2017. A gente desenvolveu uma plataforma completa do zero para a DSEC. Então, essa plataforma é a que a gente tem atualmente, que é o que a gente chama de Academy. Ela foi inteiramente desenvolvida pela DSEC. E aí aqui a gente tem a parte de treinamentos, onde tem as aulas. Depois a gente tem o Virtual Lab integrado aqui com o ranking de alunos. Quem desenvolveu essa plataforma foi o Alex, excelente desenvolvedor. Depois a gente tem aqui as máquinas virtuais, que é uma feature que a gente colocou para resetar as máquinas no ambiente. Então tudo isso foram coisas que foram surgindo ao longo desses anos. Então a gente foi melhorando o nosso ambiente e foi incluindo essas features. Então aqui, por exemplo, você já gerencia a sua VPN, você consegue comprar VPN, você consegue ativar a sua VPN só quando você quiser. Então você consegue controlar ali quando ela vai expirar ou não. Você consegue fazer o download, pegar as credenciais dela. Você tem acesso aos DHC através da plataforma aqui também. O Virtual Lab, você faz os módulos do curso, você pontua, você tem o ranking de alunos, você tem a Corp Network, que é uma rede inteira que a gente criou para simular um ambiente realístico mesmo. Então, a gente colocou Windows, Linux, FreeBSD, OpenSolaris, tudo quanto é tipo de sistema, aplicações, para que o aluno tivesse uma experiência, uma vivência e fosse exposto a um ambiente mais complexo para ele poder ganhar experiência e background técnico. Colocamos também um sistema de suporte via ticket e a gente revolucionou toda a nossa plataforma, né? Incluiu tudo. Isso aqui foi um projeto assim, de 1 ano praticamente, mas que ficou muito bom. Inclusive tem o exame final aqui, que é a nossa certificação, que é a DCPT, e também tudo isso automatizado, tudo dentro da nossa própria plataforma. Bom, a DCPT que eu acabei de falar aqui, ela está linkada a oportunidades, né? Então, a nossa certificação foi a primeira certificação da América Latina de Pentest. Ela é totalmente prática, o aluno tem 24 horas para realizar o exame. Então, quando ele clica aqui, quando ele termina a formação, ele tinha aqui o botão exame final. Quando ele clica no exame final, aí ele tinha 24 horas para comprometer todo o ambiente. Ele conectava dentro de uma rede que a gente... uma rede segmentada ali, separada, e aí ele tem que resolver todos os desafios dentro de 24 horas. Quando ele termina, ele tem que fazer um relatório, ele tem mais 24 horas para enviar o relatório para a gente. Aí eu, Mário, a gente analisa esse relatório, vê se está dentro dos conformes. Se estiver tudo ok, o aluno é aprovado. Depois ele recebe na casa dele uma pastinha personalizada com a certificação, com um cartãozinho, tudo. É muito legal. Bom, aqui falando de oportunidades, o que a gente sentiu, né? A gente criou toda essa experiência para os alunos, né? Para não ter só o conteúdo, né? As aulas, mas ele ter também a experiência prática, ele ter essas plataformas que ele consegue gamificar, né? Ter tudo isso ali, ter campeonatos, enfim, tudo isso. Aí a gente criou a certificação, que é a forma da gente comprovar se o aluno está pronto ou não para o mercado. E isso a gente consegue fazer porque a plataforma ela testa, ela expõe ele a um ambiente de pressão por causa do tempo, né? Ambiente complexo por causa da complexidade que tem ali, baseado em ambientes reais. Então ele é como se ele estivesse fazendo um pentest real, como se ele tivesse sido contratado para realizar um pentest, mas ele tem um tempo para realizar. O que acontece na vida real, né? Quando você é contratado, você tem tempo para realizar para entregar aquele projeto. E depois a gente faz a análise disso. Quando ele passa, a gente entende que esse aluno está pronto para o mercado de trabalho. E aí o que a gente fez foi
vamos expor esses alunos que passam na DCPT ao mercado de trabalho. E aí a gente criou um grupo no LinkedIn fechado, exclusivo só para quem tem a DCPT. E aí a gente posta vagas de emprego dentro desse grupo. E o que é mais legal é que isso já se provou funcionar. E a gente já tem alunos que foram contratados através dessa exposição e desse network que a gente faz ali dentro. E aqui só para mostrar para vocês, ó, isso aqui são mensagens e e-mails que a gente recebe de empresas de segurança da informação, de empresas que contratam pentesters, pedindo a nossa ajuda aí para expor as vagas que eles tinham para dentro do nosso grupo exclusivo aí. Então, aqui é um e-mail que a gente recebeu, aqui é um outro e-mail de uma outra empresa que a gente recebeu, aqui é uma mensagem de um outro contratante. Então, ó, vocês poderiam compartilhar essas 3 vagas de pentesters, darei preferência para quem tiver a DCPT. E aí, quando a gente expõe os alunos a essas oportunidades, né? Então, a gente tem alunos bem capacitados, bem treinados, precisando de uma oportunidade para entrar para o mercado de trabalho, e tem empresas precisando de profissionais. Então, o que a gente está fazendo é unindo essas duas problema e solução ali, né? E isso é muito legal, a gente vê que tudo que a gente construiu hoje ajuda de fato as pessoas a realizarem, a chegarem onde ela quer. Então, não só aprender a trabalhar como pentester de forma profissional, mas também ser exposto ao ambiente, a oportunidades para que ele consiga criar a carreira dele a partir disso. Então, essa aqui foi a linha do tempo da formação, né? Então, desde 2014 até 2019, foi tudo que a gente fez, né? Então, aqui aqui por período, tudo que a gente foi criando. Então, cara, é muito tempo, né? Você imagina você trabalhar 4, 5 anos em um projeto, em um único projeto, que ele vai só crescendo, né? Mas é isso que fez a gente chegar onde a gente chegou, né? Como treinamento. Então, por que eu fiz esse vídeo? Para contar um pouco da minha história, mas também para contar um pouco da história da formação, porque eu acho que as coisas são conexas, né? Eu acho que o pentest profissional, ele funcionou primeiro para mim, como pessoa. Não é porque eu sou instrutor, porque eu criei a formação, mas não. Se eu olhar aquele conhecimento que eu coloquei no pentest profissional, ele foi o conhecimento que funcionou para mim. Foi o que me ajudou na minha jornada de me tornar um profissional, foi esse conhecimento. E aí, a partir do momento que eu compartilho ele através de um treinamento, de um produto, eu estou compartilhando esse conhecimento com outras pessoas que vão, e a gente já provou isso, que vão conseguir se dar bem no mercado, que vão conseguir criar sua carreira e as suas oportunidades, assim como eu consegui também. Então, para mim é um produto que, assim, eu tenho um apreço muito, muito grande por ser algo que realmente impacta o mercado e não ser só um produto. Não é só um produto que a gente faz para ganhar dinheiro, não. Acho que, assim, a parte financeira é a de menos, sabe? O que a gente faz é transformar, a gente está transformando conhecimento em experiência, e essa experiência está transformando a vida de quem quer se tornar um pentester. Essa é a nossa missão. E aqui, por último, só para finalizar, a gente está criando, né? A gente está trabalhando aqui, chegou aqui na era atual aqui, né? 2019 a gente fez a Hacker Week e agora a gente está trabalhando uma nova versão do Pentest profissional. Então, o lançamento está previsto para julho de 2019. Você pode se inscrever nesse link que está aqui. E é um treinamento completamente atualizado, né? Então, a gente está remodelando tudo isso. A gente trabalhou aí 2 anos, os últimos 2 anos em melhorias de infraestrutura. E agora a gente está trabalhando em melhorias da estrutura do treinamento como um todo. Do conteúdo, atualização de conteúdo, em sistemas modernos, enfim. A gente quer pegar tudo que a gente tem na nossa área de serviço ali, tudo que está acontecendo no mundo hoje, mais atualizado, e colocar dentro do pentest profissional novo. E é isso que a gente está fazendo e está ficando incrível, realmente. Assim, eu parei as gravações e o que eu estou fazendo aqui para gravar esse vídeo, para contar um pouco da história, mas também para convidar quem tem interesse em aprender, para ficar de olho aí. Se quiser saber mais, se inscreve aí nessa página, porque a partir dessa página, quem se inscrever nessa página, depois a gente vai enviar mais informações, assim que a gente tiver todas as informações com a ementa completa, com tudo de novo que vai ter,
a data exata do lançamento, enfim, tudo isso a gente vai informar para quem tiver inscrito aqui, ok? Então, a ideia é que você já se inscreva. Se você já é aluno, já foi aluno dessas primeiras versões, é aluno atualmente do Pentest Profissional, também se inscreve aí. Os alunos eles vão ter vantagens, né? Quem já é aluno do Pentest Profissional, quem já comprou até a última versão que a gente lançou do Pentest Profissional, pode se inscrever que vocês vão ter vantagens, vocês vão ter desconto, vocês vão receber parte desse upgrade free e parte vocês vão ter a opção de pagar com um valor muito menor do que o valor de mercado para ter acesso a essas atualizações que a gente está fazendo. Eu garanto para vocês que isso assim, o pessoal sabe, né, que a gente estava bastante ativo nas redes e de repente a gente sumiu. E esse sumiço tem uma explicação, por conta desse novo treinamento. Então, assim, eu tive que me ausentar bastante porque tem muito conteúdo, tem muita coisa, mas eu garanto para vocês que vai valer a pena, ok? Acho que esse vídeo ficou um pouco longo, mas acho que ficou legal também, conta um pouco da nossa história, da minha história como profissional, que muita gente também pergunta, e da história do treinamento de Pentest profissional, ok? Espero que vocês tenham gostado. Até mais, pessoal!